Olá, aluno do sétimo ano. Nós estamos chegando no final do PET 6, na última semana do PET 6, e a gente vai ver as transformações no plano cartesiano. Simetria, tanto a reflexiva como transladar e rotacionar objetos no plano cartesiano. Vamos lá? Então, na primeira atividade, ele dá aqui um tipo a calçada de Ipanema, né? E ele pede como primeira coisa você transladar essa imagem horizontalmente para a direita. Então a direita é para cá, para o lado do eixo X. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar os pontos e vai transladar 8 unidades. Então a gente vai empurrar eles 8 unidades na horizontal. Então aqui, ó, eu vou pondo, tá vendo? Pondo um ponto e achando o próximo. E vou achando cada ponto, vou pegando cada ponto e jogando 8 unidades para frente. Eu terminando de fazer isso, eu vou então e desenho o mesmo desenho, 8 unidades para frente. Só que ele pede para fazer isso 2 vezes. Então eu vou fazer de novo, vou levar todos os pontos outra vez e fiz o desenho. Depois na letra no 2, no item 2, ele pede para você transladar a figura resultante, quer dizer, essa sequência aqui, como se fosse 3 ondas, verticalmente para baixo. Então, eu vou ter que empurrar isso agora para baixo, verticalmente, para 4 unidades. Então, eu vou pegar e vou empurrar cada ponto dela 4 unidades para baixo. E eu vou fazer isso com as 3. Vou puxar 4 unidades para baixo todo mundo. Depois, no 3, ele verifique se a imagem final resultante das operações 1 e 2 é semelhante ao calçadão de Copacabana. Então, eu coloquei aí o calçadão de Copacabana aí na imagem para vocês. Eu creio que sim, que é semelhante sim. Na 2, ele continua com o calçadão da Copacabana aí, ó. Ele fala na letra A, quais são as coordenadas dos pontos que formam as extremidades da imagem original desenhada no plano cartesiano do tópico anterior e do ponto central. Então, ele quer as extremidades. Eu vou ter que, então, colocar medidas, né? Vou numerar aí cada quadradinho aí no plano cartesiano para a gente poder dar, então, as extremidades. Para mim é aqui, ó. Quando o x é menos 12, o y é 8. Essa é uma das extremidades. A outra extremidade também está no y8 ali, só que o x é menos 4. Então, menos 4, 8. Para mim, são essas extremidades. Mas como ele não falou extremidades horizontais, a gente tem essa extremidade aqui também, ó. Apesar que eu acho que não é essa, ele não quer essa, não. Ela está no menos 10, 11. E tem aquela extremidade aqui, extremidade para o lado de baixo. Então, vai ser ó, menos 6, 5. E o ponto central? O ponto central está ali, alinhado com no y igual a 8 ali, ó, com a ordenada 8. Então, o ponto central está no menos 8, 8. Aliás, ele é bem no meio lá. Se você somar menos 12 com menos 4 e dividir por 2, você vai achar menos 8. Uma figura que ela sofreu ela é simétrica no sentido de rotação, né? O que é uma translação? O que acontece com uma imagem quando a mesma é transladada? O que muda? O que se mantém? Então, vamos responder aí a B. Translação é quando transferimos a imagem sem modificá-la de um lugar para outro. O que acontece é que ela só muda de lugar. Suas dimensões, o tamanho, são mantidos e a direção ali, tudo é mantido. Só é como se você empurrasse ela para o outro lugar. Na letra C, para fazermos a translação de uma imagem, como devemos proceder? O que deve ser feito em relação às coordenadas
dos pontos da imagem. Então, o que a gente fez aqui com as coordenadas do ponto de imagem? A gente só soma o mesmo número. As abscissas, se eu quiser movimentar na horizontal. As ordenadas, se eu quiser movimentar na vertical. Agora, se eu quiser um deslocamento na diagonal, aí eu posso, então, conforme a ordem. O mesmo tanto que eu somar nas abscissas, numa abscissa eu vou somar em todas. O mesmo tanto que eu somar nas ordenadas, eu vou somar em todas. Na letra C, reconhecemos 3 tipos de simetria: translação, rotação e reflexão. Relacione as imagens ao nome da simetria correspondente. Então, vamos lembrar aqui, ó. Reflexão é como se o objeto estivesse no espelho, né? Por isso que fala reflexão, é como se fosse um reflexo. É o caso do balão. Essa figura aqui, ó, ela foi transladada, é como se ela foi empurrada para o lado ali. E aqui, ó, eu tentei rotacionar esse pêndulozinho aí. Ele sofreu uma rotação, ele girou num ponto. Então, aqui, ó, a primeira aí, esses 2 balãozinhos que a gente vê aqui, a gente pode falar o quê? Olha aqui, ó, é como se eles, você pode fechar eles, né? Elas estão em reflexão, letra C. Agora aqui, ó, não mudou o que estava da direita, passou para a esquerda, não teve nada disso igual dos balãozinhos. Ele é como se eu empurrasse esse raiozinho aqui. Então, esse empurrão, quando a gente dá empurrão, a gente fez uma translação. E aqui, ó, é como se eu tivesse girado a estrela. Então, quando a gente gira, a gente rotaciona. É letra B. Aqui na questão 4, ele fala que você tem pergunta se você conhece Coccari, indígena, e ele fala que ele desenhou metade no plano cartesiano. Então, tem o plano cartesiano X, Y, os 2 eixos, e ele quer que você faça a reflexão, o acho simétrico do lado, completando o Coccari. Os pontos que estão no eixo Y, eu não preciso marcar. Mas aí eu vou passar aqui, ó. Esse aqui está na abscissa 2. Eu vou passar para o mesmo Y, mas na abscissa menos 2. O que está na abscissa 1, já vou ligar, né? Vou passar com o mesmo Y, mas na abscissa menos 1. E assim eu vou fazendo, vou transportando todos os pontos para o lado negativo do X. Agora aqui, terminei a primeira pena aqui, a pena do meio. Agora eu vou desenhar esse aqui, começando pelo pontinho de cima, ó. Então, a gente vai passando ponto a ponto e unindo já para não ficar aquela montoeira de ponto e depois a gente se perde para ligar os pontos. E ele pede também para colorir. Eu tenho que respeitar as cores, colorir do mesmo jeito que é do outro lado. Depois, na letra A, ele fala quais são as coordenadas dos 9 vértices da figura que está desenhada. Então, eu vou começar aqui, ó, que está plotado no plano cartesiano. Então, eu vou começar aqui por esse ponto. Eu vou colocar as abscissas e as ordenadas para ficar fácil da gente ver. Então, aqui, ó, 0,8. Depois aqui, ó, 2, 5, 1, 4, 2, 4, aqui, ó, 2, 1, depois aqui, ó, 1, 0, tá no eixo, 2, 0, também tá no eixo X, depois tá aqui para baixo do eixo, 1, menos 3, depois eu tenho aqui, ó, o 0, menos 3, tá meio apagadinho, e o 0, 0, menos 3. Agora aqui, ó, ele na letra B, ele pergunta quais os pontos que a gente tem que fazer por do outro lado para fazer essa figura. Então, eu vou pegar o X e trocar o sinal dos X diferente de 0. E depois ele pergunta o que devemos fazer em relação às coordenadas dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo Y, né? O que a gente fez? A gente trocou a abscissa pelo seu oposto ou
simétrico. Depois, continuando aqui, o que devemos fazer em relação às coordenadas do eixo vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo Y? Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que multiplicar as abscissas por menos 1. Pois lá na letra D, o que fazemos para completar a figura foi determinar o simétrico em relação ao eixo Y. Dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo, por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo X? Bom, ele vai perguntar aqui porque a abscissa do eixo Y é 0. E qualquer número que a gente multiplicar por 0 continua sendo 0. E qual a diferença entre translação e reflexão? A translação só move o objeto de lugar, enquanto a reflexão é espelhar o objeto. E na letra F, quando estamos de frente para o espelho, levantamos o braço esquerdo. Nosso reflexo levanta qual braço? O direito. Por que isso acontece? Porque o espelho reflete a imagem simétrica. Agora aqui, ó, eu pus uma reguinha aqui para a gente poder medir. Ele quer que a gente faça a reflexão com a régua. Então, vê que eu pus a retinha aqui, ó, porque eu tenho que pegar num ângulo de 90 graus. E o mesmo tantinho que eu meço daqui, eu meço para o outro lado. Sempre em 90 graus. Tirar essa régua daqui que já deu para vocês verem, né? Então, aí, ó, e eu vou medindo o mesmo tanto do lado de cá, eu meço do lado de cá, sempre formando 90 graus. E assim a gente vai transferindo e achando simétrico. Na 6, ele fala para você observar o triângulo desenhado no primeiro quadrante. Aqui, ó, primeiro quadrante. Faça a reflexão dessa figura em relação ao eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo Y. Então, o que eu faço? Eu vou ter que mudar o sinal, multiplicar por menos 1 as abscissas. Então, vai para o ponto aqui, ó. O A32 vai para o menos 3, 2. Aqui, ó. O B73 vai para menos 7, 3. O C4, 6 vai para menos 4, 6. E aí, então, eu posso desenhar o triângulo. Mas você acha que acabou? Não. Aí ele pede para você fazer uma translação. Então, um empurrão dessa figura para o quarto quadrante, deslocando 10 unidades. Então, eu vou contar daqui, ó. Então, passar para o quadro, a gente vai tirar unidades do Y, né? Então, aqui 2 menos 10 vai ficar 3 menos 8, aqui vai ficar 7 menos 7, e aqui vai ficar 6 menos 10 menos 4. Então, aqui, ó, vamos colocar os pontos aqui, ó. Eu vou empurrar 10. Você pode medir as 10 já de cada um e a gente coloca aqui. Vamos resolver, então, essa questão com régua e transferidor. Para a gente fazer uma rotação de 45 graus em torno do ponto B no sentido anti-horário. Então, ele quer no sentido anti-horário. Como é que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui com o transferidor. Vai medir essa reta aqui e a gente vai trazer ela 45 graus para cá. Então, eu medi a mesma medida aqui. Agora, o que eu faço? Eu vou pôr o transferidor aqui para trazer essa outra reta aqui, ó. Também vou medir ela certinho, não pus a régua, mas medi e coloquei aqui. Então, agora está pronto. Assim eu fiz com régua e transferidor. Na questão 7, ele te dá esse triângulo e esse triângulo retângulo, ele quer que você faça uma rotação de 45 graus no sentido anti-horário. Então, se eu usar o plano cartesiano, eu vou desenhar o plano cartesiano e eu posso desenhar as bissetrizes do plano cartesiano, que são essas que estão aqui, ó, 2 menos 2, 2 menos 2, tá vendo? Aqui, ó, 2, 2, eu girando, trazendo ele para cima dela, nesse sentido, eu estou trazendo no sentido anti-horário para cá. Aí, o que eu faço? Eu vou medir ali e vou trazer a mesma medida que eu tenho aqui para cá.
A mesma coisa eu vou fazer com esse lado AB aqui em cima da bissetriz. Aí é só fechar o triângulo, eu rotacionei 45 graus. Então é isso, gente. Semana que vem a gente se encontra no PET 7.